Como desenhar mãos. Oi pessoal, aqui é a Bia, seja bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como desenhar mãos, que eu sei que é a dificuldade de muita gente por aí, já que as mãos são a parte do corpo onde mais tem articulação. Ou seja, para desenhar mão tem que ter um conhecimentozinho ali sobre anatomia e sobre fundamentos para poder aplicar e entender a estrutura da mão para poder articular ela direitinho. E essa é a dificuldade das pessoas. Mas eu te prometo que depois desse vídeo, desenhar a mão vai ser a coisa mais fácil para você. Creia, acredite em mim. Nesse vídeo eu vou te ensinar toda a estrutura anatômica da mão, como ela funciona e como você pode aplicar os fundamentos de desenho para desenhar a mão em qualquer posição. E depois que você sair desse vídeo, você nunca mais vai esquecer como se faz isso, beleza? E para te explicar tudo isso, você vai ser sua própria cobaia. Então pega uma caneta e bora entender como que isso funciona na prática. Bom, então a primeira coisa que a gente vai entender é a estrutura da nossa mão, e para isso a gente vai precisar de uma caneta, obviamente, para poder riscar aqui na nossa mão. E a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração são os ossos da nossa mão, porque são eles que vão dar toda a articulação da nossa mão. E depois a gente faz toda a planificação. A planificação nada mais é do que você simplificar uma forma orgânica em formas mais simples e planas. Formas orgânicas nada mais são do que formas que têm várias curvas, então a nossa mão se encaixa exatamente nisso. E é através da planificação também que a gente consegue desenhar toda a estrutura do corpo, não só da mão. Então, a planificação ela serve para a anatomia inteira, do corpo inteiro. Então, vamos começar a planificar a nossa mão para a gente ter o nosso próprio modelo vivo e começar a estudar o desenho das mãos. Para planificar, a gente tem que pensar na nossa mão como uma forma geométrica plana. Então, cada parte vai ser um plano da nossa mão. A gente vai ter as laterais, a parte da frente, de trás. Então, tudo isso vai ser a planificação. Se você estiver muito confuso, só pensa num cubo que você vai entender todo esse conceito de planificação. E aqui a gente só vai começar a riscar a nossa mão fazendo esses planos. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é no arco da nossa mão. Então presta bastante atenção nesse arco para não passar uma linha reta direto ali, tá? É como se fosse um arco. Então a gente vai subir com uma linha meio na diagonal e depois descer essa linha também levemente na diagonal. Depois é só fazer a mesma coisa do outro lado nas laterais. Nossa, é difícil fazer esse negócio que eu tô quase quebrando meu braço. Para essa parte do dedão, onde tem a ligação do dedão com a mão, a gente só vai puxar ali um triângulo na frente e atrás para poder simplificar essa forma. E para fazer os dedos, a gente só vai puxar linhas retas para simular mesmo o osso do dedo, tá? E aonde tem os pontos de articulação, que é onde a mão dobra, né? Os dedos dobram ali, a gente vai marcar com bolinhas. E pronto, essa é a planificação básica da mão que a gente vai poder usar para fazer qualquer desenho em qualquer posição. Então o segredo tá nessa planificação básica que a gente fez. E agora que vem a mágica, que a gente vai começar a passar isso pro papel e vocês vão ver que dá muito certo. Então, para começar a fazer o nosso desenho aqui da nossa mão, a gente vai deixar a mão aberta assim, numa posição bem simples para a gente entender melhor. E a primeira coisa que a gente vai fazer é começar a passar esse modelo de planificação que a gente está vendo na nossa própria mão para o papel. Então, essa parte é bem simples, você só precisa passar essas linhas que você fez na sua mão para o papel de forma bem simples, tá? E uma coisa que vocês não podem esquecer é de colocar a proporção da mão. A proporção da mão é que a palma da mão tem a mesma medida do dedo do meio, tá? Então ali vai ser a mesma medida. Não esquece de fazer essa medição, porque isso vai deixar a mão proporcional. E pronto, depois que a gente marcou essa estrutura básica da mão, a gente vai passar um limpa-tipos para suavizar essas linhas, tá? Para elas não ficarem muito marcadas ali no papel e não ficar muita informação. E a gente vai começar a dar um pouco mais de forma para essa mão. Para isso, você pode utilizar outras formas geométricas, como cilindros, ou então algumas formas mais orgânicas, como arcos, para fazer os dedos ali. Mas isso fica muito a seu critério, então você pode fazer as formas que você quiser para poder simplificar um pouco mais a forma da mão. E não se esqueça que a observação vai ser muito importante nessa etapa, porque é aqui que você vai observar todos os detalhes da sua própria mão para poder colocar ali no papel e dar a característica da mão mesmo. Então preste muita atenção nos detalhes, e se você não for muito bom em observação não tem problema, já pega isso para treinar a observação também.
Então, essa aqui é a primeira mão que a gente fez, tá? A mão normal, apertinha assim. E essa é a forma mais fácil, né, de fazer a mão. É a posição mais simples de fazer a mão. Mas, sabendo que a gente tem esse modelo na nossa própria mão de planificação, a gente pode utilizar isso para fazer mãos mais complexas. Então, essa posição aí que eu já tô mesmo, vou fazer a minha mão aqui. E lembrando que eu tô olhando no meu ponto de vista, então no meu ponto de vista fica um pouquinho diferente, né? Porque para vocês a câmera tá em cima e para mim tá diferente. Então, leve em considerações também. Então, sempre lembrando, a primeira etapa é copiar essa planificação que a gente fez na nossa mão, que são essas linhas que a gente desenhou na nossa própria mão. E a partir daqui, já tá tudo feito praticamente, porque a gente já tem a colinha que a gente vai precisar para criar toda a estrutura. E para fazer os dedos dessa mão, como era uma posição um pouquinho mais complexa, eu decidi fazer cilindro por cilindro para marcar cada dedo. E você pode fazer assim também, não tem problema, tá? Vejo que depois que eu coloco os cilindros, a mão tá praticamente pronta, porque eu já tenho todo o formato dela. E depois é só eu vir e colocar algumas curvas, né? Que vão ser as curvinhas ali das gordurinhas do dedo e tudo mais, alguns ossinhos proeminentes. E a mão tá feita, tá pronto. E agora que a gente terminou essa, a gente vai mudar a posição da mão para fazer outras posições. E assim a gente vai entendendo como é que fica essa estrutura da mão a partir da planificação, e a gente consegue também modificar as formas como a gente passa essa planificação para o papel, porque a planificação vai mudando de acordo com o movimento que a gente faz na mão, tá? Então, observem que sempre a primeira etapa é a gente copiar a planificação que está desenhadinha na nossa mão do jeitinho que a gente está vendo, tá? E a gente pode ir observando os ângulos, pegando os ângulos ali com o lápis que a gente está utilizando para desenhar, para a gente não se perder ali na hora de colocar essas linhas. E depois a gente vai dando forma a partir de cilindros ali para os dedos e fazendo contorno. E no final você também pode colocar um pouquinho de luz e sombra para dar um contraste melhor para a mão. E por último, a gente vai testar uma posição um pouquinho mais complexa, né? Para mim, as posições mais complexas são quando a mão tá de lado, assim, porque a gente não tá acostumado a ver a mão de lado, né? Então, vamos tentar fazer uma posição um pouquinho mais complexa pra gente poder treinar também essas posições mais complexas da mão, beleza? E mais uma vez, a gente começa copiando essa planificação que tá desenhada na nossa mão e depois a gente coloca os cilindros ali para os dedos, se for uma forma muito complexa, né? E depois a gente só faz o detalhamento, dá aquela suavizadinha com limpa-tipos, faz o contorno ali da mão. Isso é por observação, obviamente, então tenha a observação aí como objetivo, tá? E é só ir dando detalhamento e luz e sombra também, se você quiser. Então, pronto, pessoal. Vocês observaram aí que eu não fiz esses desenhos me baseando em referências na internet, foi só com a minha mão mesmo. Então, isso para vocês verem que dá certo sim, esse modelo de planificação que a gente faz, tentando desenhar, né? Fazendo desenho a partir da nossa própria mão, utilizando a nossa própria mão como modelo. E o mais legal de treinar por esse método de desenho de planificação, né, da mão, é que depois de um tempo você acaba decorando essa planificação que você desenha na sua mão, e depois de um tempo você não precisa mais desenhar na sua mão. Então, o conhecimento já vai estar ali na sua cabeça, você só vai pensar na posição da mão e aquilo já vai vir automático para o papel. Então é por isso que a gente tem que levar o treino do desenho muito a sério mesmo, porque não é brincadeira. Se a gente não treinar, a gente não consegue colocar essa informação dentro do nosso cérebro e depois a gente não vai conseguir sair desenhando sem ter referência. Esse é o mal do artista atual. A gente não consegue criar, porque a gente está tão acostumado com referência, só a referência do Pinterest, referência, que a gente não consegue criar. Mas quando a gente estuda por meio desse método, né, aplicando conhecimento sobre fundamento de forma, que isso aí nada mais é do que a aplicação do conhecimento do fundamento da forma e um pouquinho de anatomia também. Aplica isso em qualquer parte do corpo, é muito bom porque a gente vai entender a estrutura e a gente vai poder desenhar em qualquer posição, fechada, aberta, sei lá, em qualquer posição que você quiser. Não só a mão, mas também em qualquer parte do corpo. Então, sempre que você quiser desenhar anatomia de qualquer parte do corpo que seja, tente simplificar aquela parte em formas geométricas mais simples
literalmente planifique o corpo humano. Então pense no corpo humano como esses exemplos que eu tô deixando aqui na tela. Se você começar a pensar assim para desenhar, qualquer coisa que você quiser desenhar vai sair e você vai conseguir fazer sem precisar de referências. Então, esse é o segredo. Bom, pessoal, então esse é o método mais simples de aprender a desenhar à mão. Foi assim que eu aprendi sendo a minha própria cobaia. Então, sério, gente, se você precisar de uma determinada posição ali que você não encontra referência no Pinterest, faz a sua mão que você vai conseguir desenhar, porque a sua mão tá aqui, ó, o seu próprio modelo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever aqui embaixo nesse botãozinho vermelho, que ajuda muito no crescimento do canal. O gostei também, então, por favor, dá um gostei. E aqui eu também vou deixar alguns outros vídeos que podem te interessar, que são vídeos sobre anatomia, sobre aprendizado do desenho, que podem ser muito úteis para você que está estudando aí e quer aprender mais sobre desenho. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!